Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso próximo vídeo aqui no canal. Que bom te receber aqui. Eu creio que o Senhor te direcionou até essa mensagem porque Ele tem algo reservado do céu direto para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Aproveita e já compartilha essa mensagem com outras pessoas que vierem ao teu coração. Seja um semeador. Hoje nós vamos falar sobre semente. Semeia essa palavra, semeia essa mensagem na vida de outras pessoas para que a gente continue propagando juntos a mensagem do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida de outras pessoas. Vamos para a palavra? O tema da nossa mensagem de hoje é hora de passar o arado na terra. A palavra que vai dar o norte para a nossa mensagem encontra-se lá em Jeremias capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 3. E o Senhor vai trazer algo ao nosso coração nesse vídeo, em nome de Jesus. A palavra diz assim: assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos, não arados, e não semeiem entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Amém, queridos? Feche os teus olhos, querido Deus e Pai. Nós queremos consagrar esse vídeo ao Senhor. Deus, oramos para que essa palavra, essa mensagem, Deus, ela possa ser um divisor de águas na nossa vida, Deus, transformando de fato o nosso caráter, promovendo uma transformação na nossa mentalidade, Deus, e que o Senhor possa vir a plantar essas sementes dentro de nós, para que essas sementes elas venham germinar, gerar frutos e que elas sejam propagadas pela vida de outras pessoas, Pai. Queremos colocar esse vídeo diante das tuas mãos para que a tua vontade seja feita sobre a nossa vida e através da nossa vida, assim na terra como já é no céu. Em nome de Jesus. Queridos, o Senhor me trouxe alguns pontos aqui para compartilhar com vocês. Eu creio que o Senhor vai ministrar algo ao nosso coração através desse vídeo. Quando o Senhor traz essa mensagem, olha só que interessante. Não há como a gente plantar sementes em uma terra que não foi preparada para isso. Elas não frutificam, pois não conseguem estabelecer as suas raízes. Então, antes de a gente plantar uma semente, eu não posso simplesmente pegar as sementes e jogar na terra. Eu preciso o quê? Preparar aquela terra para poder receber aquela semente. Eu lembro que quando eu era criança, que eu assistia o Globo Rural, que aparecia aquelas máquinas, né, preparando aquela terra, eu não entendia. Mas hoje faz muito sentido. A terra ela precisa ser preparada para que a semente ela seja jogada sobre aquela terra. Se eu simplesmente jogar uma semente sobre uma terra que não está preparada e sobre uma terra que não tem uma qualidade boa para receber aquela semente não vai germinar, ela não vai gerar os frutos e não vai estabelecer as suas raízes para poder gerar esses frutos. E Alexia, qual que é a relação então dessa palavra, dessa mensagem com aquilo que eu vivo na minha vida? Toda vez que o Senhor deseja plantar as sementes na nossa vida, e o que é essa semente? A semente é a palavra dele. Aqui contém as sementes de vida. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então o Senhor, Ele quer plantar essa semente para que essa semente ela gere frutos em nós e para que através de nós as pessoas possam conhecer a Ele também. Então as sementes da vida, elas só vão conseguir gerar esses frutos a partir do momento em que o meu coração, ele está receptível, ele está o quê? Preparado para poder receber essa semente. Eu posso ir numa igreja, eu posso ler a palavra, eu posso ter nascido dentro da igreja e nunca ter tido um encontro genuíno com Jesus. Talvez eu já tenha acesso a muitas sementes, mas aquelas sementes elas não promoveram nenhum tipo de transformação em mim. Então não basta apenas a gente frequentar o ambiente de igreja, a gente ter acesso à palavra, se essa palavra ela não promove transformação em mim. Meu coração ele precisa estar preparado para poder receber essa palavra, para que ela cumpra então o seu propósito em mim e através de mim. Então quando o Senhor fala para passar o arado na terra, esse passar o arado na terra é a gente preparar o terreno. E preparar esse terreno, preparar essa terra, o que é essa terra? É preparar o nosso coração para poder receber aquela palavra. Quando a gente prepara o nosso coração, a gente está com o coração aberto, a gente abre mão dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, e nós nos achegamos ao Senhor, dizendo: Senhor, mostra no meu coração, assim como o Salmo 129 fala, mostra se há algo no meu coração que te entristece. Quando a gente chega diante do Senhor com mansidão, com humildade, assim como o Senhor fala, eu resisto aos orgulhosos, mas tenho graça com os humildes, é porque o Senhor deseja essa humildade, esse quebrantamento, esse coração que o adora em espírito e em verdade, um coração temeroso a Ele, um coração que deseja fazer a vontade dEle, agradar Ele acima de todas as coisas. O Senhor consegue promover a transformação efetiva em nós. Talvez o Senhor, você já tenha tido encontros com Jesus, mas
esse encontro ainda não foi suficiente para você para promover a transformação que Jesus deseja, porque você vive fugindo. Na mensagem anterior eu falei sobre não fuja da forja. E essa forja é sobre a gente destinar de fato o nosso coração para que o Senhor possa tratá-lo devidamente e passar esse arado no nosso coração. O que é passar esse arado do nosso coração? É a gente abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão de um passado mal resolvido, abrir mão das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, abrir mão das nossas justiças próprias, das nossas certezas, das nossas convicções, abrir mão também do querer estar certo, do querer fazer a justiça pelas nossas próprias mãos, é querer de fato viver aquilo que a palavra diz. É amar os nossos inimigos, é orar por eles, é pedir perdão quando nós somos machucados, é seguir as direções, mesmo que aquela direção ela não faça sentido para mim, é abrir mão do meu conforto para de fato viver aquilo que o Senhor designou sobre a minha vida, é ser obediente às sementes que o Senhor tem plantado. Mas o meu coração ele precisa estar o quê? Limpo, ele precisa estar o quê? A gente precisa olhar para dentro da nossa alma, olhar para o nosso coração e perceber o que já era para ter deixado para trás que a gente ainda não deixou. O que a gente precisa limpar de dentro de nós que nós ainda não limpamos? O que tem impedido de fato dessa palavra que a gente na qual tem acesso, ela promover a transformação efetiva que ela precisa promover dentro de nós? O que tem inibido? Será que é o nosso orgulho? Será que é um perdão que eu não liberei? Será que é uma decisão que eu não tomei? Será que é uma postura que eu não assumi? Será que é um posicionamento que eu não tive? Que a gente possa fazer essa auto-reflexão de fato e pedir para o Espírito Santo, Senhor, revela em mim aquilo que precisa ser limpo para que eu possa de fato ter um coração que recebe a tua semente, que recebe a tua palavra, que a gente possa chegar diante do Senhor com humildade, com certeza, com mansidão e dizer ao Senhor, Senhor, mostra aqui em mim o que precisa ser melhorado, corrige, Pai, passa o arado, me mostra o que eu preciso melhorar, me dá instrução, me dá direcionamento, Senhor. Me mostra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aquilo que tem travado meu coração. Me mostra quais são as minhas vaidades, meus orgulhos. Traz à luz os pecados que estão ocultos, as decisões que eu preciso já tomar para abrir mão de algumas coisas que travam a minha vida e o propósito do Senhor sobre a minha vida. Talvez você já entendeu que aquilo que você está fazendo desagrada o coração do Senhor. Talvez você tenha optado pelo pecado e não tenha conseguido abrir mão daquilo. Talvez pela força do teu braço você não esteja conseguindo abrir mão de um vício de drogas, um vício da bebida, um vício na pornografia, o adultério. Talvez você não está conseguindo sozinho, mas o Espírito Santo ele te dá graça, ele te dá favor para ser o teu parceiro e conseguir te auxiliar nessa busca dessa transformação, de passar esse arado na terra. Talvez você não consiga sozinho promover essa limpeza em você, mas o Espírito Santo, ele é aquele que é o nosso consolador, o nosso amigo, aquele que nos instrui, que nos direciona, que nos corrige e que está aqui disponível para cada um de nós para promover essa transformação. Que eu e você possamos ter a humildade de se achegar diante de Deus e falar, Senhor, que o Senhor me ajude a promover essa transformação genuína dentro de mim. Que o Senhor me mostre efetivamente aquilo que eu preciso mudar, Pai. Senhor, me dá direção. Senhor, me corrige, me ajuda a abrir mão desse vício que eu não consigo abrir. Me ajuda a passar esse arado no meu coração mesmo. E o Senhor deseja fazer isso. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que a semente, ela só consegue produzir frutos, não só depende da semente que é boa, depende também da qualidade da terra que vai receber aquela semente. Então, o que é a qualidade da terra? É a qualidade do coração que o Senhor encontra. Não adianta eu ir, como eu falei anteriormente, no culto, numa missa, receber uma palavra do céu e aquela palavra simplesmente entrar no meu ouvido e sair pelo outro ouvido e não acessar o meu coração. O coração ele precisa estar disponível. Um coração na qual uma terra que tem uma qualidade fértil para poder receber essa semente, o coração realmente disponível a receber essa semente, é um coração de fato que está aberto para receber essa palavra. Um coração que está aberto para que o Senhor promova a transformação de dentro para fora. Porque não adianta essa palavra, a semente ser muito boa, que é a palavra da vida, ela ter uma qualidade excepcional, mas o meu coração não está disponível para receber essa semente. Sabe que às vezes a gente tem acesso a essa semente e às vezes essa semente que acessa o nosso coração, a gente começa a ver, poxa, está me gerando confronto, eu vou ter que pedir perdão, vou ter que liberar algumas coisas, vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que renunciar aos meus desejos, vou ter que assumir algumas posturas, aí eu não quero. Então você teve acesso àquela semente, teve acesso à verdade, mas essa verdade não acessou o teu coração, não promoveu transformação na tua vida, porque o teu coração não estava disponível para isso.
Que eu e você possamos hoje chegar diante de Deus e falar para o Senhor: Senhor, eu quero ter um coração que na qual seja uma terra fértil para receber a tua palavra, e que essa palavra ela gere a transformação efetiva naquilo que o Senhor deseja dentro de mim, para que através de mim as pessoas possam conhecer a ti também. É preciso não só a gente falar que é cristão, amados, ter uma placa no carro, né? A gente colocar um versículo bíblico lá no nosso Instagram, por exemplo. Não adianta a gente só fazer isso se as pessoas à nossa volta elas não veem que alguma coisa é diferente em nós. É necessário que a nossa vida, ela de fato, seja a Bíblia que o mundo lê. Que a nossa vida resplandeça a face de Cristo. Que as pessoas olhem para nós e elas vejam Jesus. Que elas olhem para nós e vejam a face de Cristo estampada em nós. Então não adianta, fica até estranho, né? E aí, até esse julgamento desses dias, eu falei com uma cliente minha, ela disse: poxa, mas tem uma moça lá que mora lá no meu condomínio, ela vive na igreja, ela vive pregando aquilo, mas ela não vive aquilo, entende? Então, a gente precisa ter uma vida congruente. Uma das palavras desse canal foi: viva o que prega. A gente precisa viver o que a gente está pregando. Mas para a gente viver o que a gente está pregando, a gente precisa se abrir para que essa mensagem ela promova transformação em nós. E para a gente finalizar essa mensagem, toda semente que ela é gerada, nenhuma semente ela semeia por si, para si, na verdade. Ela semeia para gerar frutos. Uma semente, para ela gerar frutos, ela precisa morrer. Toda semente ela precisa morrer. Então uma semente ela morre para poder gerar frutos. E talvez a tua história de vida seja a semente que gere frutos. Talvez você passou por inúmeros desafios, por inúmeras dores, mas eu posso te dizer nesse vídeo que nada do que você viveu ela é em vão. Nada é descartado. Se você coloca as tuas dores no colo de Jesus, todas as tuas dores, elas viram sementes para poder gerar frutos para a vida de outras pessoas e conduzir outras pessoas também para Cristo. Todas as dores que a gente coloca nas mãos de Cristo, elas ganham sentido, elas ganham verdade, elas acabam sendo ferramentas de cura também em nossa vida e através da nossa vida. Então nenhuma semente que o Senhor tem semeado sobre a tua vida é apenas para gerar frutos para você, porque quando uma semente, eu estou aqui debaixo de uma árvore, mas quando uma semente, uma árvore, ela gera um fruto, é para que outras pessoas cheguem a essa árvore, tirem aquele fruto e consumam aquele fruto. Então assim também é os frutos do Espírito. Quando as pessoas se achegam em nós e elas carregam de nós, né, aquilo que nós carregamos, a presença de Deus, que são os frutos do Espírito também, que é aquilo que emana de fato a presença dele, que é a bondade dele, a fidelidade dele, a lealdade dele, o amor dele, a misericórdia dele. Então as pessoas elas se alimentam desses frutos que na qual foram gerados em nós, mas para quê? Para poder alimentar outras pessoas. Nada do que o Senhor faz é apenas para edificar a tua vida, mas para poder transformar outras vidas através da tua vida. Espero que essa mensagem tenha edificado o teu coração. Se fez sentido para você, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem também com outras pessoas.